Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Bom, a gente vai começar aqui pelos princípios, da análise sintática. Existem dois tipos de análises no português. Uma é a análise morfológica, que trata da palavra em si, o seu significado, o propósito da existência dela, para que ela serve, a função dela. Então, ela serve para nomear algum ser, ela serve para exprimir alguma ação, para indicar alguma ação, ela serve para unir duas orações. Então, qual o propósito daquela palavra? Dependendo do seu propósito, ela vai ser classificada de alguma forma, ou como um substantivo, ou como uma conjunção, uma interjeição, um numeral, são as classes gramaticais. Já a análise sintática, ela trata da palavra, a função da palavra dentro de uma oração. Eu só consigo fazer análise sintática dentro de orações. Então, qual é a função daquela palavra naquela oração? Qual o termo da oração que ela funciona? Então, isso é análise sintática, tá? Mas começando aqui pelo princípio, o começo da análise sintática, a gente precisa saber a diferença, ou saber definir o que é uma oração e definir o que é uma frase. Frase é o conjunto de palavras organizadas que exprime sentido. Então, esse conjunto de palavras que estão organizadas precisa fazer sentido, me transmitir um sentido. Eu coloquei aqui alguns exemplos. O papagaio, praia, livro. Eu tenho um conjunto de palavras que estão organizadas, mas elas não conseguem me transmitir nenhum sentido. Essas palavras não fazem sentido, elas não conseguem transmitir nenhuma ideia. Caneta A é vidro. Também estão organizadas, essas palavras estão organizadas. Comecei ali com letra maiúscula, coloquei um ponto no fim, mas elas não conseguem transmitir nenhum sentido, não conseguem comunicar nenhuma ideia, O objetivo de uma frase é transmitir pensamento, transmitir para o meu ouvinte ou o meu leitor aquilo que eu estou pensando, Então, eu não posso definir, eu não posso simplesmente colocar palavras aleatórias e dizer que isso é uma frase, tá? Para ser uma frase, essas palavras precisam estar organizadas de forma que elas transmitam um pensamento. Aí eu coloquei aqui outros exemplos. Belo carro. São apenas duas palavras que estão organizadas e que eu consigo transmitir uma ideia, Eu estou elogiando o carro de alguém. O papagaio é um animal falante. Eu organizei as palavras e eu consigo dizer para essa outra pessoa aquilo que eu estou pensando. A praia fica bem longe daqui. Feliz aniversário. Coloquei alguns exemplos aí, todas essas, a partir de belo carro, são frases, palavras organizadas que fazem sentido. Existem dois tipos de frase, a frase nominal e a frase verbal. A frase nominal, ela apresenta apenas nomes, Elas não possuem verbos. Já a frase verbal são frases que possuem verbos e para eu identificar a presença ou ausência de um verbo, eu preciso fazer a análise morfológica antes, para dizer se existe ali uma palavra que se encaixa nessa classe gramatical ou não. Eu preciso saber o que é um verbo. Qual é a função dessa palavra, morfologicamente? As frases com verbos é o que eu chamo de oração. Tá? Então, toda frase que tem verbo é uma oração. Então, frases verbais são orações. Coloquei aqui alguns exemplos de frases nominais e frases verbais. Então, uma frase nominal, socorro, muito obrigada. Que lindo dia. Não tem nenhum verbo nesses três exemplos. Verbos são palavras que transmitem uma ação, que exprimem ações. Andar, saltar, correr, falar, pular. E essas frases nominais, elas não possuem palavras que têm essa função, de transmitir uma ação. Já a frase verbal, eu coloquei aqui alguns exemplos. Tenha um bom dia. Então, tenha o verbo ter. Faremos um passeio com as crianças. Tenho ali o verbo fazer. Faremos, Que o Senhor te abençoe. Eu tenho a ação ali de abençoar.
Então, frases verbais são orações. Todos esses três últimos exemplos são orações, tá? Então, como eu disse, o objetivo das frases é a comunicação com o ouvinte ou com o leitor. E um outro objetivo é a transmissão daquilo que queremos, pensamos ou sentimos. Então, por isso que às vezes é até difícil para uma criança, né, se comunicar, porque ela não consegue organizar as palavras. E aí ela chora, faz birra. Então, é de extrema importância a gente conhecer o significado das palavras e saber organizar essas palavras de forma que a gente consiga transmitir aquilo que a gente pensa, né? Ter um pensamento organizado. Pensamento organizado, fala organizada. E aí, eu tenho aqui o significado de oração. Oração é uma frase com estrutura sintática que apresenta sujeito e predicado. Excepcionalmente apenas o predicado. Algumas vezes eu vou ter orações sem sujeito, tá? A gente vai ver caso a caso. A oração sempre apresenta um verbo ou uma locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho toda a locução, né? São duas palavras que juntas funcionam como uma única classe gramatical, né? Então eu tenho dois verbos associados, mas que transmitem a ideia de uma única ação, né? Então eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. As palavras estão relacionadas entre si. Na oração, as palavras são relacionadas entre si, com cada termo desempenhando uma função sintática. Então, eu não tenho análise sintática para frases, né? Frase nominal não apresenta análise sintática, só frases verbais, né? Só apenas orações apresentam, eu consigo fazer uma análise sintática. E eu coloquei aqui o que é o termo da oração. Então, ali eu tenho o tópico. As palavras estão relacionadas entre si com cada termo desempenhando uma função sintática, né? Uma das definições de oração. Mas o que é um termo da oração? Existem três tipos de termos: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Os termos essenciais é o sujeito e predicado, né? Como nós vimos ali em cima, toda frase vai ter predicado. Sujeito, às vezes, não, o sujeito é inexistente, né? Mas predicado todas elas têm. Os termos integrantes da oração são termos que auxiliam a dar o sentido completo da oração, né? Eles são termos importantes e por isso que a gente chama de termo integrante. Ele auxilia na concretização, né? Na complementação do pensamento. Então, eu tenho complemento verbal, tenho objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Os termos acessórios, eles têm uma função secundária na oração, né? Eles vão auxiliar, mas eles não têm uma importância tão grande quanto os termos integrantes e os termos essenciais. Então, os termos acessórios são adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto e vocativo. E eu coloquei aqui também uma definição de período, né? Período é a frase constituída de uma ou mais orações. Então, frase nominal não forma período, né? Período são formados apenas por orações. Uma oração ou mais de uma. Então, na língua escrita, o período ele inicia-se com letra maiúscula e fecha-se com ponto final, ponto de exclamação, interrogação, dois pontos ou reticências. E eu posso classificar o período de duas formas, né? O período simples ou o período composto. O período simples ele é formado por uma única oração. Então, eu só encontro nesse período um único verbo ou uma locução verbal. Já o período composto, ele é formado por duas ou mais orações. Então, eu vou encontrar ali mais de um verbo ou locução verbal. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Período simples, como eu disse, constituído de apenas uma oração. Período composto, mais de uma oração. E a gente define a quantidade de orações pela quantidade de ações envolvidas ali naquele período, né? Uma única ação, um período simples. Mais de uma ação, período composto. Então, aqui eu coloquei. É um período porque possui verbo. O verbo
produzir. Então, o Brasil produz uma grande quantidade de alimentos. Eu só tenho uma única ação aqui, que é a ação de produzir. Então, é um período, é uma oração, é um período simples. Tudo ali refletia os hábitos mais pacíficos. Eu tenho aqui uma única ação, refletir. Então, é uma frase verbal, portanto, é uma oração. Ele começa com uma letra maiúscula, termina com um ponto final, então é um período, mas é um período que possui apenas uma única ação verbal. Então, é um período simples. Esse outro período inicia aqui, termina aqui. É um período porque eu tenho verbos, né? Tenho ações, e eu tenho mais de uma ação. Eu tenho a ação de vistoriar, tenho a ação de esfregar, desabrochar e repetir. Então, após vistoriar a casa meticulosamente, Passepartout esfregou as mãos. Seu rosto largo desabrochou e ele repetiu alegremente. Então, eu tenho um período composto. Eu tenho uma frase verbal, e é um período composto porque eu tenho mais de uma oração. Eu tenho oração após vistoriar a casa meticulosamente. Tenho uma segunda oração, que é Passepartout esfregou as mãos. Tenho uma terceira oração, que é seu rosto largo desabrochou. E tenho uma quarta oração, ele repetiu alegremente. Então, é um período composto. Isso me calha muito bem. Então, o período começou aqui, terminou aqui. É um período, uma oração, porque tem uma ação verbal aqui, a ação de calhar. Isso me calha muito bem. Que achado! Aqui eu não tenho período, eu tenho uma frase nominal. Eu não tenho nenhuma ação. Então, isso aqui não é uma oração, portanto, não forma um período. Eu e Mr. Frog nos entenderemos perfeitamente. Achei uma ação, achei um verbo, então eu tenho um período que começa aqui e termina aqui. Uma única ação verbal, período simples. Um homem caseiro e metódico. Não tenho nenhuma ação verbal, né? Então, eu não tenho um período, eu tenho apenas uma frase nominal. E também não tenho oração. Uma verdadeira engrenagem. Também não tenho aqui nenhuma ação verbal. Então, é apenas uma frase nominal, não forma um período. Sabe de uma coisa? Tenho uma ação de saber. Então, eu tenho uma oração e tenho um período. É um período simples porque tem apenas uma ação verbal, né? Uma oração, período simples. Será um prazer servir a uma engrenagem. Eu tenho duas ações aqui. Então, é uma frase verbal, é um período, portanto, é um período que começa aqui e termina aqui. E eu tenho duas ações, então, é um período composto. Essas últimas frases, nessas últimas orações, daqui até aqui, foram retiradas do livro Volta ao Mundo em 80 Dias, de Jules Verne. Bom, por enquanto é isso. Eu espero que tenha ajudado. Eu farei os próximos vídeos continuando o assunto, né, do período simples e composto, período composto por coordenação e período composto por subordinação. Um abraço, fiquem com Deus.